Olá amigos, tudo bem? Como vamos? Mais um vídeo. Desta vez é um vídeo diferente. Eu não estou falando sobre literatura, né? Que é o meu costume. Hoje eu dou uma guinada aqui. Esse vídeo aqui é muito interessante. Eu falo para os católicos, como eu. Portanto, aqueles que não forem católicos, não professarem a fé católica, eles considerem ou poderão considerar aquilo que for de proveito, né, para o que eu vou dizer aqui. Muito bem. Falar de igreja católica, eu acho que é necessário ter um pouco de conhecimento dessa igreja, da história dessa igreja. Essa igreja tem 2000 anos. Ela tem uma história, por sinal, secular, não é? 2000 anos é muito tempo. E eu percebo hoje no Facebook, principalmente, né, uma enxurrada despejam tanta bobagem sobre a igreja, né? Falam tão fortuitamente, levianamente, do Papa Francisco, da igreja, dos padres. Mas assim, de uma maneira jocosa, não é? Desrespeitosa, até mal educada mesmo, né? E eu não gosto desse tipo de manifestação. São pessoas que, para mim, essas pessoas nem sei se são católicas, né? Se eu forem, são mais caóticas e apostáticas. Não conhece nada de igreja. Então, para falar de igreja, tem que conhecer essa igreja. Falar de religião, você conhecer que a religião é essa que eu ponho a minha fé, que eu deposito a minha fé. Primeiramente, eu me embaso nisso aqui. Aqui é a revelação de Deus para a humanidade. Isso aqui é a história da igreja. Tem aqui a história da igreja. Bíblia Sagrada. Deus se manifesta desde os patriarcas, né? Desde Abraão até os dias de hoje. Eu já li isso aqui inteiro, já estudei, fiz teologia. Conheço bem aonde eu ponho a minha fé. A história da minha igreja. E os preceitos que ela segue aqui. Isso aqui é importante. Isso aqui também. Catecismo da Igreja Católica. É um belo trabalho feito pelo Papa João Paulo II e um colegiado de bispos. Trabalharam por um longo tempo para poderem editar esta obra maravilhosa aqui. Catecismo da Igreja Católica. Isso aqui é doutrina pura. Doutrina pura da igreja. Aqui é a palavra de Deus. São os preceitos que a igreja segue. E aqui são ou é a sua doutrina. Tá? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Casais de segundo casamento, segundo matrimônio, que não podem receber a Eucaristia. Então ele sai falando bobagem. Sai pichando da igreja. Porque não posso tomar. Não podemos. E chamam isso aí até de preconceito da igreja, preconceito dos padres. Mas não lê isso aqui. Isto é embasado aqui. Isso aqui é doutrina. Isso aqui é a Santa Palavra de Deus. Então esse exemplinho que eu citei do casamento tem aqui e tem aqui. Então quem fala da igreja fala besteira, porque paga mico, paga mico. Tem que conhecer, tem que saber das coisas. Né? Eu, por exemplo, mais recentemente, tive a vontade e realizei essa vontade. Eu adquiri
esses 3 volumes, esses bichões aqui, olha o tamanho deles, que nada mais são do que a história da igreja. É um trabalho magnífico do professor Felipe Aquino, pesquisador, teólogo. E eu comprei, adquiri. Este primeiro volume, por exemplo, é História da Igreja, Idade Antiga. Desde o nascimento lá em Pentecostes, como é que aconteceu, como foi indo o processo de surgimento com Pedro, não é? Depois vem os seguintes. Pedro foi o primeiro Papa. A igreja hoje ela é calcada em cima, ela é escorada no magistério, na hierarquia, na santa tradição. Não vou me estender por aqui não, tem que estudar. Tá? Então aqui fala da igreja antiga, depois vem a igreja na Idade Média. Idade Média que muitos picham, falam que foi Idade das Trevas. Engano, foi não. A Idade Média teve muita coisa boa que aconteceu para o legado de hoje, da época contemporânea nossa. E a igreja foi uma das baluartes, né? Ela contribuiu muito, por exemplo, com as ciências. Pra vocês terem uma ideia. Que fantástico. Idade Média. E História da Igreja, Idade Moderna e Contemporânea, que vem aos dias de hoje. Então, esses 3 livros foram para mim de grande valia, porque eu pude consolidar mais meus conhecimentos sobre a igreja. Que, por sinal, eu amo muito, eu adoro a história da igreja. Conhecer todo o processo de consolidação desde o surgimento da igreja. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Falou 3 vezes. Aí na 3ª vez Pedro falou, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou assim, então vai e apacenta minhas ovelhas. Esse é o primado de Pedro. Jesus deu a Pedro o primeiro, aquele que ia controlar, comandar, coordenar, dirigir. Essa igreja que tem 2000 anos, que muitos falam besteira dela hoje. E por conseguinte, por extensão, ao Papa Francisco também, chamando-o comunista, não sei o que mais, questão do armamento. Fala besterol, fortuitamente, levianamente, sem conhecimento de causa. A esses que falam esse monte de merda nas redes sociais, Facebook, olha, tenho pena, porque falam a abobrinha, falam sem saber o que estão falando, sem conhecimento de causa. Precisa conhecer a igreja. Todos os trabalhos que hoje, as frentes de filantropia que a igreja tem, na África principalmente. Eu sou de uma paróquia aqui em Lorena, aliás, toda paróquia tem essa estrutura que eu vou dizer aqui, pastorais. A paróquia não é só aquela igreja lá que tem missa, que o padre vai lá e reza a missa. Não, não, a igreja tem muito mais coisa atrás disso. As suas pastorais, por exemplo, pastoral de saúde, da família, do menor. Tem até pastoral política, pô, eu já fui de pastoral político. E aí tem gente que fala, não se mistura religião, político. Se mistura assim, no bom sentido. Não é que a igreja vem fazer política partidária, não, pró-Lula, contra Lula, não, não é isso não. Não é isso não. A igreja ensina que o cristão não pode ser bobo. O cristão deve ser manso, humilde de coração, mas não bobo. Não bobo. Então a igreja se preocupa com o cristão em saber votar nas épocas de eleições, não é? Então a igreja tem essa preocupação pastoral política. Eu trabalhei pastoral carcerária, cuidando de presos, durante 3, 4 anos. Tá? Tem os movimentos espetaculares da igreja, os vicentinos que cuidam dos necessitados. Eu os conheço. Fantástico. Igreja. Renovação Carismática Católica.
que cuida dos grupos de oração, da nossa fé. Aqui eu moro, graças a Deus, sou um privilegiado, perto da Canção Nova, perto de Aparecida. A igreja é muito sólida, muito forte. E a gente conhecer, ter o grande prazer de conhecer a história da igreja, então nunca mais vai sair falando besteira dela, muito menos do Papa, do Vaticano. Tá certo? Então tá aí. Eu concito aos católicos que me ouvem, que me veem nesse vídeo, adquiram, nas livrarias católicas tem, adquiram esse trabalho espetacular de doutrina, elaborado pelo Papa João Paulo II e mais uns veneráveis irmãos cardeais, patriarcas, arcebispos, bispos, presbíteros, diáconos e os demais membros do povo de Deus. Esse catecismo, então, foi elaborado por esse grupo fantástico, não é? Elaborado pelo Conselho de Cardeais e Bispos em 1996. Quando a gente fala em catecismo, a gente lembra de criança, né? Antigamente, no tempo da carochinha, nossos pais, avós falavam em catecismo. Então, aquilo remetia à criança, né? Catecismo infantil, aos domingos. Mas esse aqui não é. Isso aqui é para adulto, para nego velho, católico barbado. Para esses que são, que eu costumo chamar de caóticos, apostáticos, românticos. Católico de meia tigela, né? Que não conhece a sua igreja. Precisa conhecer. Dá uma lida, compra um desse aqui, vai lendo. Vai lendo. Vai lendo. A doutrina, que doutrina é essa? Doutrina social. Nossa, é uma riqueza. Eu nunca mais, deixei de consultar. E depois de cada assunto aqui, tem o que nós chamamos aqui de resumindo. Depois de cada assunto desse aqui que ele aborda, tem um resumindo para você. Você lê o resumindo ali, você sai profundamente conhecedor do que você leu, do que você tomou conhecimento. A formação da consciência. Escolher segundo a consciência. Tem aqui, ó, tá vendo, gente? Tá vendo? Tá aqui, no Catecismo. A virgindade por causa do reino. Ai, ai, ai. A graça do Espírito Santo. A instituição da Eucaristia. Pentecostes, o Espírito e a Igreja nos últimos tempos. Eu estou pegando aleatoriamente aqui, né? Resumindo. Então, riqueza pura. Tente adquirir um desse aqui. Catecismo da Igreja Católica. E mergulhe profundamente na doutrina da Igreja Católica. A verdade. E também não esqueça não, que faz bem isso aqui. De preferência aberto e você lendo. Leia. Leia. Diz que o brasileiro não tem hábito de leitura, né? Então estou desafiando vocês, católicos. Leiam a sua Bíblia. Leiam o Catecismo da Igreja Católica. Se puderem, adquiram esses 3 livros aqui. Eles são pesadinhos, que são grandes, né? Eu vou erguer 2 aqui na mão. Ó, espetacular. Espetacular. Tá? Então tá aí, gente. Católicos, vamos sair dessa nhaca cultural, dessa pecha que dizem que o brasileiro não lê, não tem hábito de ler. Mas isso aqui é questão de fé, é questão da nossa igreja, tem que ler, tem que tomar conhecimento. Ou será que você... Não, eu sou católico, mas... Será mesmo? Conheces a igreja, a história da igreja? Hein? A sua fé é uma fé bem sedimentada, bem consolidada no conhecimento. Que igreja é essa? Ou você é católico só de domingo e não vai para a missa por ir, porque a esposa vai, tem que levar o filho. Chega lá e ainda fica com o celularzinho, né? Está longe de ser católico isso aí. Longe, muito longe. Precisamos tomar atitudes. A igreja exige atitudes.
Então tá bom, tá dado o recado aí, tá certo? Leia a Bíblia, leia o Catecismo da Igreja Católica, estude os documentos da Igreja. Eu recomendo História da Igreja. Tá bom? Grande abraço a vocês, hein? Até!